Bendito Deus e eterno Pai, diante do Senhor nós estamos como homens e mulheres falhos, pecadores que somos, limitados, mas que viemos aqui nesse ajuntamento para reconhecer a Tua grandeza, a Tua bondade, o Seu amor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor trate das nossas estruturas, das nossas emoções, pensamentos e sentimentos, e nos ajuda, Deus, a Te louvar, a Te bendizer essa noite nesse lugar. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amigo fiel, consolador, Tu és. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em Teu altar, a minha vida em Teu altar. Atrás, Senhor, eu correrei para Ti. Em Teus braços de amor me esconderei. Atrás-me, vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo, Tu me cercas com leves cantos de livramento. Em você. Na questão desse cântico, é Deus reacendendo em mim o amor que talvez esfriou. O amor para com Ele, o amor para com o próximo, o amor para com o Seu reino, o amor para com a Sua igreja. Cantar: acende um fogo em mim, Senhor, depura em mim, trata em mim todo aquele embrutecimento que talvez possa ter ocorrido, que tem me deixado frio. Então é isso que nós vamos cantar. Acende um fogo em mim outra vez. Deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, Você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, o Seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre tu humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os dois últimos versículos desse capítulo, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu vou repetir a leitura. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava
como quem tem autoridade e não como os escribas. É interessante nós estarmos atentos àqueles que são membros da igreja que têm acompanhado a nossa série de mensagens, a qual nós estamos encerrando hoje, dentro do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7, e ele encerra aqui no verso 28 e 29, esses dois versículos. Então, para que possa te situar melhor, e eu também me situar melhor, você que está presente, você que está online, quando nós lemos no verso 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, eu tenho que fazer pergunta para o texto bíblico: quais palavras? Que palavras são estas? E não fazer uma leitura por fazer, falar, eu li a Bíblia, nem pergunta a quais palavras Jesus está se referindo. Então, quando nós lemos o verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, eu tenho que voltar lá no capítulo 5, e eu peço que você volte lá no capítulo 5, que é onde começam estas palavras, que Jesus acabara de falar ali no verso 28 e 29 do capítulo 7. E aí você e eu vamos entender melhor a mensagem, a breve reflexão de hoje. Quais são estas palavras? Elas começam aqui no capítulo 5, verso 1, que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-os, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Vamos um pouquinho para frente. Eu estou vendo essas palavras, resumidamente, tá? Não vou pregar tudo de novo, que eu já preguei nos últimos domingos. Mas o verso 28 e 29 do capítulo 7 está falando: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, começou no capítulo 5, verso 1. E ela continua aqui no verso 13, do capítulo 5 ainda. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. No verso 14, ainda fazendo parte dessas palavras, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí continua aqui no verso 27, ainda estas palavras que o povo estava maravilhado de ouvir. Verso 27, capítulo 5 diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração, já adulterou com ela. Verso 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Estas palavras que Jesus acabou de falar, e o povo estava maravilhado, também está aqui no verso 1 do capítulo 6, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. Estas palavras que Jesus acabou de dizer, que o povo estava maravilhado, são essas palavras aqui também no capítulo 6, verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Essas palavras também têm a ver com o capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Estas palavras que Jesus acabou de proferir, e as multidões estavam maravilhadas, também tem a ver com Mateus 6, 25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras que Jesus acabara de dizer no capítulo 7, verso 28 e 29, as quais o povo estava maravilhado, também tem a ver com essas palavras do capítulo 7, verso 24, que nós pregamos no domingo passado. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente, insensato, que edificou sua casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou e veio em ruína. Agora volte seus olhos ao verso 28 e 29, que é o texto básico de hoje. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, todas estas, resumidamente, que eu acabei de reler aqui. Porque todas estas palavras que Jesus acabou de proferir começam no capítulo 5, verso 1, e vem até aqui no capítulo 7, verso 28 e 29. Então, quando eu pergunto que palavras são essas que Jesus acabou de proferir, e que multidões são essas que estavam ali maravilhadas da sua doutrina, são as multidões do capítulo 5, verso 1, verso 2. São as palavras que começam no capítulo 5, verso 1 e 2 e vêm até aqui no capítulo 7, verso 28 e 29. São essas palavras que a gente veio refletindo e compartilhando nos últimos domingos. Por isso o título da nossa reflexão de hoje é Além do Maravilhamento. Eu quero compartilhar com você de maneira muito breve aqui. Além do maravilhamento. Quando nós vemos no verso 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Uau! Oh! Que palavras! Gostei! Curti! Como ele fala bem! Que palavras! As multidões estavam maravilhadas. Mas a minha reflexão essa noite, a sua reflexão a qual eu te convido é vivermos além do maravilhamento, ou seja, além do maravilhamento. Essas multidões que estavam maravilhadas eram pessoas de várias culturas, não eram apenas judeus. Eram pessoas também que faziam parte da cultura grega, da cultura romana e outras culturas. Essas multidões estavam maravilhadas, e a palavra aqui para maravilhado ou maravilhamento significa atônitas. As pessoas estavam atônitas, aquilo que lhes causam maravilhamento. Uau! E elas estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, ou seja, com a sua doutrina, aquilo que Jesus estava ensinando. Por quê? Aí diz o verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus é aquele que ensina com autoridade. Por que ele ensinou com autoridade? Porque ele ensinou sem titubear. Ele não falou, eu acho, eu penso que talvez, se vocês forem isso, vocês serão aqui. Não, bem-aventurado é, feliz é, vós sois. Vocês ouviram assim, mas eu vos digo assim. Eles ficaram maravilhados com a autoridade a qual Jesus falou, ensinou. Alguém que ensinou sem hesitar, sem titubear. Alguém que ensinou com toda a segurança naquilo que ele falava. E não se engane aqui, que eles não ficaram maravilhados pela performance de Jesus. Porque Jesus falou gritando, ou porque Jesus falou tremendo, ou chorando, não. Eles ficaram maravilhados pelo conteúdo das suas palavras e pela segurança com a qual ele transmitia aquelas palavras, ou a doutrina àquelas pessoas. Quando nós vemos aqui esse Jesus que fala a várias culturas, esse Jesus que fala além da Palestina, porque tinham pessoas ali que moravam na Palestina, mas tinham pessoas que moravam em outras geografias e que estavam constantemente atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, enquanto ele ensinava os seus discípulos. Então essas multidões estavam maravilhadas com Jesus ensinando, com autoridade, sem hesitar. E eles estão maravilhados porque alguém estava ensinando eles de uma maneira totalmente diferenciada. Porque a palavra rabi, que significa mestres, era muito comum. Haviam vários mestres, vários rabis, pessoas que tinham grande conhecimento e que tinham seus discípulos e que estavam constantemente ensinando. E haviam também os escribas. Os escribas eram aqueles que foram conhecidos como os copistas da lei. Eles pegavam ali os papiros, os pergaminhos da narrativa bíblica do Antigo Testamento e eles faziam cópias. E os escribas estavam constantemente ensinando também as multidões. Mas os escribas, eles ensinavam as multidões citando outros mestres.
Eis que eu estou dizendo a vocês a respeito daquilo que Moisés ensinou, porque o escriba fulano, ciclano também disse isso. Eles tinham referências humanas outras para ensinar. Jesus, de uma maneira muito diferente, e por isso eu fiz questão de ler estas palavras, algumas delas. Jesus fala: eu vos digo. Não estou dizendo em nome de ninguém, não estou citando outro alguém. Jesus, eu vos digo. Alguém que tinha autoridade para dizer aquilo que disse. Jesus, ele diz: em verdade vos digo. Quem prestou atenção no que o pastor leu, mas se não, eu vou chamar a sua atenção de novo. Olha o capítulo 5, verso 18. Volte lá na sua Bíblia, capítulo 5, verso 18. Olha só o que diz lá. Porque em verdade vos digo. É ele dizendo, Jesus. Mais uma vez, capítulo 6, verso 2. Diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Final. Em verdade, que diz aí, vos digo. É alguém falando com propriedade. Eu estou dizendo a vocês, estou precisando me amparar em mais ninguém. Eu vos digo isso para vocês. Capítulo 6, ainda no verso 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, só no começo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Eu vou tentar parafrasear o que eu estou querendo explicar para vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Olha, não ande ansioso porque o artista tal, o jogador tal, porque o filósofo tal, porque o ciclano disse, e ali eu li, e eu fiz um resumo. Então, com base em todas essas bibliografias, eu estou dizendo para vocês não ficarem ansiosos. Não. Jesus diz a partir dele mesmo: eu vos digo. Ainda no capítulo 6, verso 29. Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Perdão, capítulo 6, verso 29 diz: eu, contudo, vos afirmo. Quem afirma? Jesus. Eu, contudo, vos afirmo. Por isso que as multidões, uau! Diferente dos escribas que a gente está cansado de ouvir falar no dia a dia, que fala em nome do fulano, do ciclano e do beltrano. Não, esse aí está falando a partir dele mesmo, sem titubear, sem hesitar. Jesus, ele ensinava as multidões. Volte os seus olhos ao capítulo 7, verso 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu disse que seria uma breve reflexão, e não poderia ser diferente disso, até porque os versos 28 e 29 é a conclusão do sermão. Então eu não posso pregar longo aqui. Eu estou pregando a conclusão do sermão de Jesus. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, mais do que eu ou você ou qualquer outra pessoa ficarmos maravilhados a cada narrativa bíblica que eu e você lemos no nosso dia a dia, mais do que eu e você ficarmos maravilhados a cada pregação da palavra de Deus. E aqui eu quero trazer para o nosso linguajar mais tranquilo. Quando você e eu ouvimos pessoas inteligentes falando, e às vezes não tão inteligentes, aí vai da cultura de cada um, e principalmente naquilo que se refere às redes sociais, a gente ouve e fala, uau! Mas além da gente ficar maravilhado e falar, uau, a gente, o que significa isso aqui? A gente dá um like, a gente curte. Vocês estão fazendo de conta que não sabem, né? Me engana que eu gosto. A gente curte. Aquela multidão curtiu ouvir o que Jesus falou. Aquelas multidões curtiram, aplaudiram, ficaram maravilhados com as palavras de Jesus que eu vim lembrando aqui para todos nós. E eles curtiram aquilo.
A pergunta que nós fazemos é: eles absorveram? Eles se inscreveram? Eles ativaram o sininho para receber as próximas notificações? E ouvir e aprender mais e mais o que Jesus ainda tinha para ensiná-los? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque quem conhece o mínimo da palavra de Deus, se não conhece, vai aprender aqui. A mesma multidão que curtiu, que seguiu, buscou Jesus por um pão, por um copo d'água, por um milagre, por uma cura, foi a mesma multidão que diante de Pilatos gritou: crucificam. Vocês se lembram disso? É a mesma multidão. A mesma multidão que curtiu, que aplaudiu, gritou diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o, libera o bandido do Barrabás, mas crucifica esse daí que se diz ser Deus. Então a minha conclusão junto com vocês é que por vezes, irmãos, e não tem como não ficarmos maravilhados com a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, ela fala conosco, ela mexe conosco, e a gente fala: uau, palavra de Deus, e a gente curte. Alguns de nós até compartilhamos versículos bíblicos com as outras pessoas. Essa pergunta que eu faço para você é: nós estamos nos rendendo a essas palavras? Além de ficarmos maravilhados, além de curtirmos, nós estamos nos rendendo a essa palavra? Nós estamos nos convertendo a essa palavra? Nós estamos amando ao outro, sendo sal da terra, a luz do mundo? Nós estamos vivendo sem ansiedade, porque fala o texto: não andeis ansiosos. Não, pastor, não toque nesse assunto, quem mexeu comigo? Pois são estas palavras que quando Jesus acabou de ensinar, as multidões falaram: uau, curti Jesus. Eu gostaria que eu e você fizéssemos a seguinte aplicação aqui, nessa conclusão de mensagem. Mais do que eu e você ficarmos maravilhados, que nós possamos ir além do maravilhamento. Que nós possamos de fato ouvir, curtir a palavra de Jesus. E não esquecer de nos inscrever no rol daqueles que querem ouvir a próxima palavra de Jesus, que quer ouvir o próximo ensinamento de Jesus, e que quer se render, absorver e compartilhar o próximo ensinamento de Jesus que foi absorvido, que é vivido, e compartilhar não apenas na teoria, em versículo solto, mas compartilhar na prática, onde as pessoas olham para você e olham para mim e falam: ali vai um homem, uma mulher compartilhando a palavra de Deus de forma prática na vida dele e dela. É ir além do maravilhamento, é ir além de dizer: eu amo Jesus. Sem entrar muito em detalhes aqui, eu estava num jantar esse final de semana, sexta-feira, maravilhoso, tal, comemoração de uma empresa lá que a gente trabalha junto, e aí tinha algumas pessoas, e dentre elas cristãos, e um desses cristãos ali, durante, honra quem honra, Deus abençoe, aleluia. Aí a gente acaba o jantar e vai para o hotel. E aí tem todo o ensinamento, depois vai lá para o saguão do hotel. E sempre tem aquele stand-up que conta piada e piada gostosa. Da primeira vez que eu fui, eu gostei, porque as piadas eram bacanas. Aí, para minha surpresa, está o irmão lá também no sofá do saguão do hotel, contando piada indecente. Piada pornográfica. E dando risada. Eu falei: Senhor, lá no jantar o cara honra quem honra, porque Deus é bom. E aqui ele me vai contar uma piada dessa aqui, que nem vermelho o camarada fica, no meu caso eu fico branco, né? E eu falei: Senhor, mais um que está na igreja, ouve a palavra, fica maravilhado com a palavra, uau, curte a palavra, mas parece que não absorve a palavra, parece que não se rende a palavra, porque não dá 5 minutos, está falando, e a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. E a palavra de Deus nos diz, numa das cartas paulinas, que isto nem se nomeie entre vós, que fala de fornicação, de adultério, de tudo quanto é porcaria.
Eu fiquei ali sem graça pra caramba, porque o pessoal sabe que eu sou pastor, sabe que eu sou evangélico. E graças a Deus surgiu uma situação que teve como eu sair de fora. Eu falei, mas não é possível. Quantos estão maravilhados com a palavra de Deus? Não é o que o pastor está pregando para você. O quanto a Bíblia Sagrada tem causado maravilhamento na sua vida, na minha vida. O quanto eu e você temos curtido essa palavra. Mas quantos de nós de fato temos nos rendido a ela e absorvido essa palavra e vivido essa palavra com intensidade, para a glória de Deus, além do maravilhamento. Eu preciso ir além do maravilhamento. Eu preciso ir além daquele que carrega, como dizia no passado, a Bíblia embaixo do braço, desodorante de crente. Eu preciso ir além daquele que fica com a Bíblia aberta na repartição pública, lá no Salmo da Proteção 91. Eu preciso ir além daquele que fica com a Bíblia aberta na entrada da sala de casa. Nenhum problema nisso. O problema é quando não vai além disso. E a palavra de Deus me chama a ir além do maravilhamento. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Feche seus olhos mais uma vez. Eu peço que você passe um tempo de olhos fechados, refletindo o quanto você tem se maravilhado com a palavra de Deus e o quanto, além de se maravilhar com a palavra de Deus, você tem se rendido a essa palavra. Você tem buscado viver essa palavra, todas essas palavras que Jesus proferiu. Pense sobre isso um pouco, reflita sobre isso um pouco. Nosso Deus bendito e eterno Pai, obrigado pelas palavras de Jesus de Nazaré, teu Filho amado. Obrigado por tudo quanto nos ensina e ainda nos ensinará a cada vez que acessarmos a tua palavra. Mantenha em nós, ó Deus, a sede e a fome pela tua palavra, e que possamos ir além de nos maravilharmos com o que ela diz, de achar bonito, mas que possamos nos render a cada palavra que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos convocado, para que vivamos o mais próximo da vontade do Senhor, que é santa, perfeita, boa e agradável. Perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos e irmãs, e nos ajuda, Deus, a nos aproximarmos da mesa do Senhor nesse momento, para que possamos celebrar aquilo que ela significa para nós, aquilo que Jesus instituiu para nós. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Talvez alguns estão pensando, o pastor errou o texto, coitado, não é esse que ele lê. Não é esse sim que eu vou ler hoje, tá? Não errei, não. 1 Coríntios, capítulo 12. Versos 26 e 27. Apenas esses dois versículos, que para mim tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora. 1 Coríntios capítulo 12, versos 26 e 27, mesmo assentado, eu peço que você leia com bastante atenção e bem audível. Vamos lá? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Mais uma vez, vamos lá? Verso 26 e 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Quantos conheciam esse texto? Ok? Beleza. Amém por isso. Muitas pessoas conhecem.
que o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja em Corinto, e ele faz aqui uma analogia muito tranquila com o corpo humano. Ele faz isso também lá em Efésios, quando ele vai falar do corpo, da engrenagem, como que nós devemos viver como irmãos e irmãs na fé, corpo de Cristo. E aí quando ele usa a expressão, quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Vamos pegar aqui um exemplo. Quem nos últimos dias teve um dedo da mão ou do pé machucado e doeu? Doeu? Ok. O dedo sofreu sozinho? O resto do corpo inteiro sofreu com o? Porque está ligado ali, né? Tem correntes sanguíneas, tem a questão nervosa, está tudo ali. Então a dor reverbera. A dor reverbera. Quando nós falamos de mesa, de Santa Ceia do Senhor, que nós temos como base bíblica, no Evangelho de Mateus capítulo 26, 1 Coríntios também, vocês acharam que eu ia ler esse texto, que fala da unidade do corpo de Cristo ali. Quando nós falamos de mesa da Santa Ceia, o que ela fala para nós? O que vem à sua mente? O que vem à minha mente? Lembra do quadro da Santa Ceia? Quem tem quadro da Santa Ceia em casa? Alguém tem quadro da Santa Ceia em casa aqui? Não, achei que só eu que não tinha. É uma vontade que eu tenho de ter, mas um daqueles bem grandes, assim, bonito. Eu acho lindo, porque fala demais. Você vê ali Jesus e os seus discípulos. Jesus sabia o nome de cada um deles, não sabia? Que nós não vou fazer provinha aqui para falar o nome dos 12, não, fica tranquilo. Mas Jesus sabia o nome dos 12, não sabia? E os 12, um sabia o nome do... Um sabia o nome do outro. E aí, Filipão? E aí, Tiagão? E aí, Pedrão? Sabia. Um sabia o nome do outro. Os 12. Eles se conheciam. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26 de 1 Coríntios, capítulo 11, ele está tratando com a igreja, e aqui onde nós lemos, no texto de 1 Coríntios 12, verso 26 e 27, como um corpo. Onde um membro sofre, um membro da mão aqui, o dedo indicador, sofre, todos os outros sofrem com, só que não, é assim. Não vou fazer provinha aqui, mas eu estou didaticamente, eu orava hoje à tarde a respeito da pregação, por isso que eu fiz um pouco mais curto, e para aplicar um pouco mais a ceia. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia para que nós entendamos o que ele fez por nós. Por isso está aqui o vinho, por isso está aqui o pão, simbolizando o seu corpo, o seu sangue, dado lá na cruz, por nós. Para que eu e você tenhamos comunhão com o Pai. Por isso Mateus capítulo 27, verso 50 alguma coisa, fala que o véu se rasgou lá no templo de cima a baixo, dizendo, olha, agora vocês têm comunhão com o Pai, mas vocês também precisam ter comunhão com o irmão. A comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. E essa comunhão, onde leva um conhecer o outro, saber a dor do outro, a alegria do outro, a tristeza do outro, a necessidade do outro. E hoje, quando eu vou pegar aqui do cálice e beber do vinho, quando eu vou pegar do pão e comer desse pão, eu estou dizendo o que a Bíblia diz que eu preciso dizer. Estou dizendo, Senhor, que bom ter comunhão contigo. Senhor, obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, irmãs, aí, chegando mais próximo aqui de vocês, minhas irmãs e irmãos, minhas irmãs e irmãos, você que não veio hoje, estão lá, meus irmãos e irmãos, que bom eu ter comunhão com vocês. É isso que eu estou dizendo quando eu vou para a mesa. Mas a verdade é que nem sempre isso é fato. Nem sempre isso é fato. E cada domingo que tem a Santa Ceia é um desafio enorme para o meu coração pastoral. Um desafio enorme para mim. E por
por isso a gente chama a igreja para refazer essa releitura das implicações da mesa, ligado com a mensagem. As multidões ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus ensinou, e Jesus ensinou a despeito da mesa, a despeito da comunhão com Deus o Pai, a despeito da comunhão com os irmãos. Nós ficamos maravilhados com isso. Que bom. Agora eu gostaria que você rapidamente olhasse para trás de você e para o seu lado. Olhe rapidamente. Rapidamente. Tente visualizar o maior número de pessoas. Maior número de pessoas. Visualizou? Ok? São muitas? São poucas? Quantas você conhece pelo nome? Eu ia fazer um exercício aqui, mas eu resolvi não fazer para não deixar chato para alguns. Eu ia trazer pessoas diferentes aqui na frente e pedir para um cumprimentar o outro pelo nome, perguntar a dor que ele teve essa semana, perguntar a alegria que ele teve essa semana. Nossa, pastor, isso eu ia me expor. Mas Deus está olhando para você, e Deus está olhando para mim hoje. Isso aqui não é para te intimidar de vir comer o pão e beber o vinho. Isso aqui é para te chamar para vir comer o pão e beber o vinho e falar: Senhor, eu vou comer o pão e vou beber o vinho, porque eu preciso viver essa verdade. Agora, sem abrir aqui para testemunho ou para testemunho, tá? Quantos sofreram dores na alma e no físico aqui essa semana? Ergue a mão. Dá uma olhada aí para trás. Quantos sofreram dores na alma e no físico essa semana? Fica com a mão levantada. Todos eles sofreram dores na alma e no físico. Pode abaixar a mão. Quantos daqui ficaram sabendo que esses aí sofreram dores na alma e no físico essa semana? Uma pessoa? Duas? Mas a palavra de Deus diz que, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com. Precisamos pedir perdão para Deus, não precisamos? Sim ou não? Precisamos arrepender, não precisamos? Precisamos. E assim, sem defesa pastoral, que eu não preciso disso, meu defensor é Cristo. O que muitas pessoas ainda têm na sua cabeça é o seguinte: se o pastor ficar sabendo, tá bom. Se fulano está doente na igreja, ou teve uma dor na alma, na mente, o pastor tem que saber. Se ele ficar sabendo, tá bom. Mas não precisa saber. Tem nada a ver aqui, calma aí, gente. Não me corta não aí a mensagem. Pois é, eu fico sabendo aí de muitas dores, de muitas alegrias, de muita tristeza, de muito choro. Mas o sonho pastoral que perpassa pela palavra de Deus era de que nós nos conhecêssemos mais. Era de que nós soubéssemos mais quem são as pessoas que vai comer do pão e do vinho da mesma mesa que eu vou comer e beber. E aí parar de ter aquele comportamento. Eu fui lá no prédio que eu chamo de igreja, eu louvei, eu cantei, eu orei, eu ouvi o pastor pregando, e aí eu fui embora para casa. Então eu vivi a minha vida de cristão e de igreja, embora eu não sei a dor do meu irmão, embora eu não sofri com ele. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Quem concorda que nós precisamos ir além aqui? Levanta a mão. Precisamos ir além. Então você que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que crê no sacrifício poderoso de Jesus na cruz, você que crê que esse vinho e esse pão não é nem o sangue nem o corpo de Cristo, mas simboliza o sangue e o corpo de Cristo dado lá na cruz, por mim e por você, eu te convido com ousadia,
quando nós formos cantar aqui, vir à frente com ousadia. Você virá pelo centro, voltará pela lateral. Você virá e pegará de um cálice desse, pegará de um pão e voltará para o seu lugar pensando: eu preciso ir além. Eu preciso ir além. Eu preciso saber mais com quem eu congrego. Eu preciso saber mais quem é ou quem são os meus irmãos. Eu preciso viver o que a palavra de Deus diz. Eu preciso saber quem sofre, quem se alegra, e sofrer e me alegrar com ele, porque isso é cristianismo de Jesus Cristo. Isso é evangelho de Jesus Cristo. Não é apenas vir a esse lugar e, entre aspas, prestar o culto e ir embora, mas eu preciso ir além. Então o pessoal da música virá aqui à frente, eles vão tocar e cantar. Enquanto eles tocarem e cantarem, você poderá vir à frente. Venha. Eu não estou conseguindo ver isso, então por isso eu não vou. Não, venha. Venha dizendo assim: se eu ainda não vivo isso com intensidade, eu quero dizer: Senhor, eu vou tomar do cálice, eu vou comer do pão, porque eu quero viver isso com intensidade. Então venha, não é para ficar de fora, é para vir, é para beber do vinho, é para comer do pão. E lembrar que Jesus fez isso para que eu e você tenhamos comunhão com o Pai e tenhamos comunhão com os irmãos. É lógico, além de sermos salvos, de termos os nossos pecados justificados por Ele e de termos garantia de vida eterna, mas ceia não é só essa celebração. É celebrar a salvação, é celebrar a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus cantando esse cântico. E você vem aqui à frente, pegue no cálice, pegue no pão, volte ao seu lugar, espere que todos se sirvam, e depois que todos se servirem, e aí então nós vamos comer do pão e beber do cálice juntos. O Senhor minha vida oferecer, Oferta de amor a Ele, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. mais uma vez vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, Oferta de amor a Deus o Pai, como oferta de amor e sacrifício. vamos reconsagrar a nossa vida a Ele. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para adorar nós nascemos, Pois para te adorar foi que eu nasci. em mim, ó Deus, Cumpre em mim o teu querer. faça, Deus, Faça o que está em teu coração, que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar adorar foi que nós nascemos, para exaltar o Deus Criador de nós existimos. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado.
Você que já está no seu lugar pode se assentar, mas ainda não coma e não beba do pão nem do cálice. Aguarde um momentinho, tá bom? Aguarde um momentinho. Podem sentar. Isso. Podem pegar também para me vocês. Isso. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou do pão, ele partiu e deu aos seus discípulos. E disse a cada um deles: comei, fazei isto em memória de mim. Então coma do pão, ore a Deus, seja grato a Ele, porque Ele se deu lá na cruz por você e por mim. Senhor, obrigado pelo seu corpo dado naquela cruz por nós, por ter sofrido ali por nós. Obrigado porque sofreste em nosso lugar como Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. Bendito e exaltado seja sempre, sempre o nome do Senhor. Aleluia. De igual forma, o Senhor pegou o cálice e deu aos discípulos e falou: bebei dele todos, esse é o sangue da nova aliança para a remissão de pecados. Fazer isso em memória de mim. Beba do cálice e louve mais uma vez ao Senhor por tão grande salvação. Obrigado pelo sangue vertido, derramado naquela cruz. Derramado em meu lugar, derramado por mim, pelos meus pecados, pelos pecados de todos os meus irmãos e irmãs. Muito obrigado, Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs, através de nós, da nossa existência. Faz isso, Deus, em nós. E nos ajuda, Deus, a sairmos deste lugar além de maravilhados com a Tua palavra, mas com um senso de responsabilidade de nos render a essa palavra. Viver aquilo que ela nos convoca a vivermos para a glória do Senhor e para a bênção da sua igreja, para a bênção da sociedade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida hoje e até a volta gloriosa de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Vou chamar a nossa irmã Márcia aqui à frente, que ela tem um convite para vocês da igreja. Vem aqui, Márcia, você vai convidar, tá, irmã? Eu gostaria que o presbítero Roberto ficasse em pé com a Elilda também aí, só para o pessoal lembrar que eles estão responsáveis pelo encontro de casais do próximo sábado. Vocês estão esperando os acertos, né? Sim. Inclusive o meu e da Thelma. Nós vamos acertar entre hoje e amanhã, né? Vamos pagar o jantar, vamos ver os últimos detalhes que o Roberto e a Elilda precisam saber, a equipe está auxiliando a eles para isso, tá bom? Então Deus abençoe vocês. A Márcia tem um convite para todos. Todos vocês que estão nos visitando essa noite são bem-vindos a este lugar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Ouçamos o convite da Márcia. Me pegou de surpresa. Bom, irmãos, eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, né? E porque meu pai está fazendo 80 anos, né? Ele faz dia 6, 80 anos, então eu queria agradecer junto com os irmãos. Queria usar o que o salmista falou: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então a gente quis passar assim, não só nós, porque somos 4 lá, né? Porque todo mundo sabe que a minha família é toda fora. Mas a gente queria compartilhar, aí os 5, né, com o Lingo, esquecido, né? E a gente queria compartilhar com todos, né? Esse momento, essa alegria, né? De 80 anos, né, que ele está completando.
Então eu queria pedir para a igreja toda estar descendo lá para o salão, né? E a gente vai estar servindo um bolinho para vocês, tá? Compartilhando com vocês a nossa alegria de mais um ano de vida do meu pai. E eu queria também agradecer, além de a Deus, agradecer as pessoas. Eu estive hospitalizada com a minha mãe a semana inteira. Acho que não foram todos que ficaram sabendo. Meu pastor falou, alguns estão sabendo. Eu fiquei com a minha mãe internada, minha mãe estava doente. E as irmãs fizeram bolo, as irmãs me enfeitaram lá embaixo. Eu queria agradecer muito a vida da Sônia, que fez o bolo doce, a vida da Lucy, que fez o bolo salgado, né? A vida da Cris, que enfeitou lá. O pai vai até ficar bobo do que está enfeitado lá embaixo para você, pai. Tá lindo. Então, elas fizeram com muito amor, com muito carinho, porque eu não tive tempo para nada. Elas fizeram tudo. Então, a gente vê o amor dos irmãos para com a minha família, e o amor que reina entre nós como irmãos, né? É muito bom que vocês levem esse versículo guardado no coração de vocês. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E esse amor que o pastor falou, esse compartilhar, tá bom? Aquela pizza e aquele lanche que você ia gastar não precisa, gente. Está garantido aqui hoje. Então vamos lá celebrar, nos alegrar com o nosso irmão Nércio, os 80 anos dele. E lá embaixo, ele que vai receber o seu cumprimento hoje, tá bom? O pastor vai ficar lá na porta, eu vou descer também, lá no salão de festa.